Olá, muito bom dia para você, amigo produtor de todo o Brasil. Com muita satisfação que a gente entra aí dentro da sua casa agora para levar para você as primeiras informações do agronegócio nesta quarta-feira, abrindo aqui a programação ao vivo do Canal do Boi nesse dia 17 de junho de 2020. E é muito bom já ter você aí na nossa companhia para ficar por dentro do que a gente tem preparado nesta edição do Bom Dia Produtor. E eu já começo destacando para você as imagens da oferta do leilão Matrizes Caxingui 2020, aqui da programação do Canal do Boi, que será realizado amanhã. Você vai ter a oportunidade de adquirir 200 fêmeas Nelore PO, todas elas avaliadas e com realização da Connect Leilões. Muito bom ter você na nossa companhia. Além das informações sobre este leilão, no programa de hoje nós vamos falar também sobre o lançamento do Plano Safra 2020-2021 que o Canal do Boi transmite hoje a partir das 16 horas, horário de Brasília. E você vai ver também. Presidente Jair Bolsonaro lança hoje à tarde aqui no Palácio do Planalto o Plano Safra 2020-2021. Olá, bom dia Adriano, bom dia a todos. De Mato Grosso do Sul, eu trago informações da maneira correta de fazer o descarte das vacas na propriedade rural. Hoje, dia 17 de junho, está previsto o lançamento do Plano Safra 2020-21 pela ministra Tereza Cristina. Eu conversei com o vice-presidente da ProSoja Mato Grosso, Fernando Cadori, sobre as expectativas da entidade para este lançamento. Bom, eu vou trazer informações também sobre cotação, sobre o mercado do boi gordo e tem muito mais. É agora, no Bom Dia, Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7 horas, 5 minutos e como já adiantei para você, hoje o Canal do Boi vai transmitir o lançamento do Plano Safra, trazendo para você todas as informações, taxa de juros, volume a ser financiado e uma série de outros destaques. E nós vamos agora até Brasília já adiantar para você o que mais vai ser transmitido, o que mais vai ser divulgado através do Plano Safra. Quem tem as informações para a gente é o repórter Saulo Lopes. Bom dia, Saulo. A expectativa é que o total destinado ao Plano Safra 2020-2021 fique um pouco acima do registrado na temporada passada, 225 bilhões de reais. O lançamento do Plano Safra 2020-2021 vai acontecer às 4h30 da tarde desta quarta-feira, ali no Salão Nobre do Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro deve reunir toda a sua equipe ministerial no evento mais importante do agronegócio brasileiro, responsável pelo financiamento da safra nacional. E para que tudo saia de acordo com os planos dos produtores, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil já entregou no final do mês passado à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, uma pauta com 10 pedidos para que da porteira para fora da propriedade não haja perdas. A CNA fez uma série de reuniões com produtores e lideranças setoriais para definir as prioridades para a safra 2021. A principal demanda do setor representado pela CNA é uma redução significativa da taxa de juros para o crédito rural para todos os portes de produtor, em função especialmente da queda da Selic, que é a taxa referencial de juros para a economia, e também é referência para a captação de várias fontes de recurso que são direcionadas para o crédito rural. Além disso, a CNA também apontou que é necessário que o governo revise os critérios para a distribuição da subvenção na forma de equalização de taxa de juros às instituições financeiras, porque há instituições que cobram um spread muito elevado para operar o crédito rural e com a redução desse spread, desse custo administrativo e tributário, seria possível ampliar o volume de recursos disponibilizados para o produtor rural.
Lembrando que a safra prevista para este ano, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, é recorde. Deve atingir 250,5 milhões de toneladas de grãos, 8,5 milhões superior em relação à safra anterior. De Brasília, Saulo Lopes. Boiadas em alta, exportação em baixa, é hora da gente falar sobre o mercado do boi gordo, acompanhando a análise da Scott Consultoria. Hoje quem participa com a gente é o analista Lucas Souza. A gente observa um mercado firme e com valorizações em diversas regiões de pecuária monitoradas pela Scott Consultoria. O que tem ditado essas altas é a oferta reduzida de boiada pronta para abate e as escalas curtas dos frigoríficos. Além disso, as exportações em um bom ritmo também contribuem para esse movimento. Destacando o estado de São Paulo, a gente teve uma alta de R$ 2,00 por arroba na comparação dia a dia, e o boi gordo está cotado em R$ 207,00, preço bruto e à vista. Para animais jovens até 30 meses que atendem à demanda chinesa, os negócios estão em até R$ 215,00 por arroba. Um outro destaque no estado do Pará, na região de Marabá, a gente teve uma alta de R$ 5,00 por arroba, nesse quadro também de oferta bem escassa e escala curta, e o boi gordo na região está cotado em R$ 200,00, preço bruto e a prazo. Bom, vamos ver os preços então, ainda trazendo para você a cotação do boi gordo, ainda com dados apurados pela Scott Consultoria, dando aquele giro por todas as regiões do país, destacando sempre que os preços que eu te mostro todas as manhãs aqui são sempre para uma boiada comum à vista e estão livres de fumo rural. Vamos lá, me acompanha aqui, por favor. Primeira tela entrando da região sudeste, com preços de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na região sudeste nós tivemos altas de R$ 2,00 em Araçatuba e Barretos, no interior do estado de São Paulo, apenas essa movimentação. Na região sul, em relação ao fechamento de segunda-feira, os preços permanecem estáveis, não houve alterações por lá. Vamos agora para o centro-oeste. Primeira tela que destaca Goiás e Mato Grosso do Sul. Nós tivemos alta de R$ 2,00 em Goiânia e alta de R$ 5,00 no sul de Goiás. Segunda tela agora com destaque para Mato Grosso, tivemos alta de R$ 1,00 em Cuiabá e também alta de R$ 1,00 no sudoeste do estado e alta de R$ 2,00 no norte e sudeste de Mato Grosso. Vamos para o Nordeste agora. Nordeste, o movimento também é de alta de R$ 5,00 no sul da Bahia, em Alagoas, e alta de R$ 2,00 no oeste da Bahia. Chegando para o lado da região norte agora, também movimento de alta de R$ 5,00 em Redenção e Marabá, no Pará, e também alta de R$ 5,00 no sul do Tocantins. Se acompanha agora como foi o fechamento da cotação do bezerro Nelore ontem. Lembrando que a apuração também é da Scott Consultoria. A exportação de carne Angus certificada avança com foco voltado para a China. O Brasil vem realizando vendas para o país, chegando a mais de 100 toneladas encaminhadas somente este ano. Mais detalhes com o nosso repórter no Rio Grande do Sul, Paulo Andrei. A China vem fechando compras constantes de carne Angus certificada do Brasil. Segundo a própria Associação Brasileira de Angus, nos primeiros 4 meses de 2020 já foram exportadas 193 toneladas de carne Angus, 66,5% do volume embarcado em todo o ano de 2019. A China adquiriu mais da metade desse total, consumindo 102 toneladas. Segundo a gerente nacional do programa Carne Angus Certificado, Ana Doralina, o objetivo é manter os embarques no segundo semestre. O Brasil, historicamente, ocupa a posição de maior exportador de carne bovina do mundo. Esse cenário não tem sido diferente nesse ano de 2020, muito pelo contrário, tivemos um incremento muito interessante, tanto em volume como em faturamento. E esse mesmo cenário nós vivemos hoje com relação à carne Angus certificada, que vem se mostrando uma bela opção para a exportação de carne premium do Brasil. Nós tivemos um incremento de 73,8% com relação ao volume de carne Angus exportada nos primeiros 4 meses deste ano, em comparação ao volume que foi exportado no mesmo período em 2019. O que isso nos mostra? Que nós temos, sim,
Um consumidor no mercado externo que busca um produto premium, um produto de alta qualidade, certificado e oriundo do Brasil. É muito importante para nós podermos mostrar a qualidade e a certificação realizada aqui no Brasil, através do selo de carne Angus certificada, não apenas para os consumidores do mercado interno, mas também para o mercado externo. Os principais países de destino hoje são Alemanha, Emirados Árabes, China e Catar, sendo que a China de todos é o maior destaque, onde nós observamos um aumento de 300% em volume de carne Angus certificada exportada nos primeiros 4 meses de 2020. As perspectivas é que esse cenário continue bastante positivo e aquecido no segundo semestre. E o bom momento da carne premium brasileira é alvo de comemoração para todo o setor. As exportações brasileiras de carne bovina devem superar em 2020 o recorde de 7,6 bilhões de dólares registrados no ano de 2019. Mesmo diante dessa crise do coronavírus, o selo Angus Sustentabilidade, que foi lançado em 2019, deve ajudar a abrir mercados para os cortes brasileiros, uma vez que atesta processos e responsabilidade dos criadores dentro das fazendas. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Paulo Andrei. 7h14, chegando por aqui o nosso primeiro intervalo comercial, hora também de abrir a janela de participação para a sua mensagem chegar aqui na produção do Bom Dia Produtor. Tá aqui ó, o 998631001 para você mandar a sua mensagem via WhatsApp. Se você estiver acompanhando a gente pelo Facebook, pode participar também, é só olhar na página do Canal do Boi, tá lá o programa ao vivo simultaneamente com a televisão, para que você possa participar e assistir por lá também. Lembrando que estamos também ao vivo pelo portal sba1.com e também pelo aplicativo SBA Play. Entra lá na sua loja de aplicativos, baixe para o seu telefone, você vai ter sempre a melhor programação do agronegócio aí na palma da sua mão. Daqui a pouco você vai conferir a participação do analista de agronegócio João Pedro Cuti Dias, que vai falar para a gente hoje sobre o consórcio de culturas com a lavoura do milho, um exemplo que veio de Maracaju, aqui no interior do Mato Grosso do Sul. E tem também a coluna 4.0 no campo, que hoje aborda produção orgânica, cultivo protegido, sustentabilidade e estufa. Eu vou para o intervalo deixando você com a primeira previsão do tempo de hoje, que é para algumas cidades aqui da região centro-oeste. Você não sai daí, que eu volto em 2 minutinhos. Já estou de volta. E o Canal do Boi transmite no dia 20 de junho, a partir das 2 horas da tarde, horário de Brasília, o leilão virtual Nelore Jandaia do pecuarista e selecionador William Cury. A oferta é de 230 touros PO com avaliação positiva e a realização é da Central Leilões. Eu te convido agora para saber mais informações desta grande realização na reportagem do Gustavo D'Angelo. São 56 anos de uma criteriosa seleção que produz animais melhoradores a pasto e contribui para o aprimoramento da pecuária nacional. É claro que eu estou falando do Nelore Jandaia. Desde 1964, o criador William Cury prioriza a seleção de animais funcionais proveniente de uma seleção natural. Aliado a esse trabalho, foram incorporadas ferramentas que foram moldando o rebanho a cada geração mais produtivo, baseada na força da natureza das matrizes e no resultado que proporcionaram historicamente nos touros, aumentando constantemente a influência genética no seu rebanho e no de seus clientes. A seleção Nelore Jandaia, na sua essência, ela é uma seleção que busca selecionar, identificar reprodutores que irão trazer, sem dúvida alguma, um melhoramento em qualquer rebanho de corte que ela for servir. Uma genética que traga melhores condições de rentabilidade para o produtor de bezerro de corte. A forma que a gente conduz a seleção é uma forma assim, idêntica ao gado de corte extensivo. Por quê? Existe um princípio em melhoramento que o reprodutor deve ser selecionado, identificado, na mesma forma que a sua progênie vai ser criada. E isso acontece com os touros do Nelore Jandaia. Nelore Jandaia são 56 anos de seleção,
com um pioneirismo em provas de ganho em peso a pasto, então sempre buscou a morfologia produtiva e funcional, aquele gado que realmente dá resultado para o cliente. E após as provas de ganho em peso, foram entrando os programas de melhoramento genético também como critério de seleção no Nelore Jandaia, e hoje o rebanho então participa tanto do PMGZ, que é o programa da ABCZ, como também do programa da ANCP. Ainda assim, nós rodamos uma avaliação intra-rebanho. O Nelore Jandaia é o maior banco de dados de epemuras que nós temos, então podemos considerar aí um grande laboratório da Brasil com Z. E essa seleção por morfologia produtiva e funcional resulta em animais muito adaptados ao sistema de produção a pasto, com flexibilidade também para muito ganho em peso quando suplementados. Então é um rebanho que gera muito resultado para os clientes. Os excelentes resultados alcançados pelo criatório ao longo de mais de meio século de seleção e melhoramento genético podem ser observados, por exemplo, na Torama totalmente adaptada, pronta para trabalhar com a idade média de 30 meses, que estará em oferta no próximo grande evento da marca. Excepcionalmente neste ano, o tão aguardado leilão de touros Nelore Jandaia, que tradicionalmente é realizado em Barra do Garças, Mato Grosso, será virtual. Mas a marca mantém o compromisso de sempre em apresentar ao mercado somente animais que irão proporcionar os melhores resultados. Dia 20, nós estaremos promovendo esse remate, que vão ser animais selecionados e identificados a pasto, prontos para servir em qualquer lugar do Brasil. Este ano, o tradicional leilão de reprodutores de junho do Nelore Jandaia vai ser virtual, não mais presencial em Barra do Garças. E foram apartados 230 reprodutores, todos eles em média DECA1 no PMGZ, média DECA1 também na ANCP, e passaram pelo crivo do Divino Humberto, técnico da BCZ, e também da equipe da Brasil com Z. O que vocês podem esperar mais uma vez é a qualidade de sempre, ainda melhor, já que essa é a lógica de um programa de melhoramento genético bem conduzido. A cada geração, melhoramos em qualidade. O que o touro do Nelore Jandaia propicia para o cliente, com todas as certificações de qualidade pelos programas de melhoramento genético, pela avaliação intra-rebanho da Brasil com Z e por 56 anos de criteriosa seleção do meu pai, William Cury, que é firme para principalmente habilidade materna, lá não tem cripe. O bezerro tem que desmamar com o leite da mãe mesmo. Tem que continuar com a saúde no campo para permanecer nesse processo de seleção, desmame depois de sobreano. E aí sim vai para o mercado e com certeza transmite muita adaptabilidade ao sistema de produção a pasto. São touros que os filhos desempenham muito a pasto, e nas características maternais também, o que a gente pode dizer é que são indivíduos que transmitem tudo aquilo que a gente busca numa fêmea funcional. Toda essa qualidade já consolidada e comprovada da genética Nelore Jandaia poderá ser conferida em um remate para lá de especial, que está sendo cuidadosamente organizado pela equipe da Central Leilões. Aproveite esta grande oportunidade para investir no DNA melhorador, que vai trazer resultados para o seu rebanho. Então, para quem busca bezerros pesados, abater bois precoces ou repor matrizes funcionais, essa é uma grande oportunidade. Não perca, dia 20 de junho, a partir das 14 horas, pelo canal do Boi, a leiloeira é a Central Leilões e a consultoria da Brasil com Z. Aí, próximo sábado, então, mais um compromisso com a qualidade aqui na programação do Canal do Boi. Produção orgânica, cultivo protegido, sustentabilidade e estufa. Você sabe a relação entre essas palavras? Na coluna 4.0 de hoje, Otaciano Neto conversa com Andrés da Silva, diretor da EACEA, que vai falar da produção de hortifruti em ambiente controlado. Acompanhe aí. A coluna 4.0 no campo recebe hoje Andrés da Silva, que é engenheiro agrícola, formado na Unicamp e há 10 anos montou a EACEA, uma empresa que
além de dar consultoria, treinamentos, produz hortifrutigranjeiros no sistema de ambientes protegidos, que a gente vê muito pelo interior do Brasil, como as estufas. O mundo das estufas, né, o mundo do cultivo protegido, ou melhor dito, do cultivo em ambiente controlado, né, é um mundo apaixonante. A gente voltou para o Brasil em 2010, montamos a empresa, a CEA, com o objetivo realmente de desenvolver esse setor no Brasil que ele tá muito atrasado em relação ao resto do mundo. E a desculpa de que a gente vive num país tropical, ou tem um clima bom, e que não precisa de estufas, não é verdade. Porque as estufas nos permitem ter produção de melhor qualidade, com redução de insumos, né? Você citou a água, fertilizantes, tudo isso a gente otimiza mais dentro de uma estufa, além de poder produzir produtos com melhor qualidade, mais segurança alimentar, né? Uma estufa agrícola não é que nem um carro, né? Você compra o carro, mas você tem que aprender a dirigir, né? E se você compra uma Mercedes, tem que tomar cuidado para não sair na primeira curva, né? Verdade, Anderson. Você acredita que, olhando para o futuro, para daqui a 10, 15, 20 anos, nós vamos ver prédios nas grandes metrópoles do mundo, Xangai, Nova York, São Paulo, de produção de hortifrutigranjeiros nesses ambientes controlados, nos ambientes protegidos, ou isso é uma coisa que não faz muito sentido no médio prazo? Eu acho que agora, inclusive nesse momento de crise que estamos vivendo com a crise do vírus, né, do coronavírus, é um tema que vai voltar, né, mais forte ainda. A curto e médio prazo, eu não acredito que seja isso que vai alimentar as cidades, né? Eu acho isso uma coisa boa, é uma coisa que aproxima o lado urbano com o lado agrícola, isso porque o urbano está muito afastado da realidade agrícola, né, no mundo inteiro. Projetos de estufas em áreas rurais, com grande escala, tecnologia e uma grande capacidade de produção, eu acho que são a tendência para os próximos anos. A impressão que eu tenho é que a produção estufa já nasceu conectado com essa agenda de sustentabilidade. As pessoas confundem muito o que é sustentabilidade, as pessoas confundem muito o que é a produção orgânica, tá? Poucas pessoas sabem definir exatamente o que é. O cultivo protegido, ele pode ser um cultivo extremamente sustentável, tanto do ponto de vista social, as pessoas têm um ambiente ergonômico, trabalham melhor, eles têm um emprego o ano todo, né, não é sazonal. Ele pode ser sustentável do ponto de vista ambiental, porque ele não deixa de ser uma produção em ciclo fechado, né, onde você recupera todos os resíduos, se você quiser, e ele pode ser sustentável do ponto de vista econômico também. Legal. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco e parabéns aí pelo seu trabalho, que é um exemplo para o Brasil inteiro. Parabéns. Muito obrigado. Estamos à disposição aí. Bom, você já viu aqui hoje a gente dizer para você que a ministra Tereza Cristina, né, ministra do MAPA, vai lançar hoje o Plano Safra 2020-2021. E o vice-presidente da AproSoja no Mato Grosso, Fernando Cadore, espera que algumas reivindicações do setor sejam atendidas dentro desse plano. Nosso repórter lá no Mato Grosso, Valdir Pacheco, conversou com ele. O Ministério da Agricultura anunciou que o Plano Safra 2020-21 será divulgado hoje, dia 17 de junho. Segundo a ministra Tereza Cristina, a prioridade no crédito agropecuário para a temporada será novamente os pequenos e médios produtores. Ela citou a mais recente ferramenta de captação de recursos para o setor agropecuário, principalmente para os grandes produtores, embutida na Lei 13.986, de 7 de abril de 2020, a antiga MP do Agro, que trouxe várias mudanças no sistema privado de financiamento do agronegócio. Eu conversei via internet com Fernando Cadore, vice-presidente da AproSoja Mato Grosso, sobre as expectativas da entidade para o lançamento desse Plano Safra. Mato Grosso é o maior produtor de soja, milho, algodão, além de deter o maior rebanho bovino de corte do país. Mas existem gargalos que precisam de solução, como o déficit no armazenamento da produção.
A ProSoja vem pleiteando algumas ações com relação ao novo Plano Safra desde o início. Inclusive, foi a primeira entidade que apresentou um projeto para o Ministério da Agricultura. E nesse projeto, além de outras coisas, a gente pede a redução das taxas de juros aí, para que se equipare ou fique mais próximo à taxa Selic. Hoje a gente tem operado, a Selic tem sido operada a 3%, e a captação está entre 6%, 8%, 10%, dependendo do tipo de produtor e da modalidade que cabe. Então, a gente espera essa equalização das taxas de juros, tanto para custeios, quanto para aquisição de máquinas e, principalmente, para armazenagem. A gente tem um déficit de armazenagem muito grande no estado de Mato Grosso, e a gente espera que essas taxas venham equalizadas para toda a cadeia, e principalmente para a construção de armazéns. Eu também perguntei sobre as garantias reais que o produtor deve apresentar no financiamento de uma unidade armazenadora. Veja bem, você tocou num ponto muito importante que a gente tem dado ênfase nele. Hoje o mesmo dinheiro para aquisição de uma máquina e para um armazém necessita de garantias diferentes. A gente gostaria que o MAPA visse isso, a gente já levou esse pleito para o Ministério da Agricultura, que a flexibilização das garantias acontecesse para as estruturas de armazenagem. Nós entendemos que o produtor tendo armazém na sua propriedade, hoje Mato Grosso tem um déficit de quase 50% da capacidade estática, até a questão logística melhora, porque se eu tenho mais tempo para armazenar meu produto, eu desafogo as estradas, que já são poucas, enfim, além de o produtor ter segurança. Hoje, o Mato Grosso tem 55% da capacidade estática que precisa, e desses 55%, menos da metade está na mão do produtor rural. Então, a grande maioria está na mão das trades, das cooperativas e dos armazéns gerais. Isso é ruim? Não, não é ruim. A gente precisa das empresas, precisa dos armazéns gerais, mas o produtor também precisa da sua capacidade estática, e é uma questão até de soberania. O produtor poder guardar seu produto, o país, o Estado poder guardar seu produto. Então, a gente tem batido forte nessa tecla, esperamos que com o tempo o MAPA enxergue isso, e além da flexibilização do crédito, que hoje é muito burocrático, muito pesado, se olhe para esse lado também como uma válvula de escape logístico e não só estático. Um outro gargalo é a logística para escoar toda essa produção do Estado. Nós precisamos sim da ferrovia, das estradas, obviamente, mas como eu falei, são a junção dos modais que vão fazer com que a engrenagem funcione. Então, também não adianta a gente ter ferrovia de rodovia se a gente tiver uma concentração do fluxo de mandar isso para os portos. A gente vai criar um gargalo nos portos. Então, daí a importância das estruturas de armazenagem no produtor, o direito de passagem, a concorrência das ferrovias também. É importante que se diga que também não adianta se construir uma ferrovia se ela não tiver a livre concorrência, o livre mercado, para que a gente opere em ferrovias preço de ferrovias e em rodovias preço de rodovias. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, ainda falando em Sinop, no Mato Grosso, vou te levar agora até o estúdio da Ricardo Nicolau Leilões, que fica por lá também, para saber mais detalhes do 7º leilão virtual da Agropecuária Jarinã, que será realizado neste domingo, a partir das 2 horas da tarde. O remate vai ofertar ao mercado 50 touros PO avaliados e mais 2.500 animais crioulos da marca Jarinã. E quem já está aqui me aguardando para trazer todas as informações é o meu xará, meu amigo Adriano Edival Filho. Muito bom dia, xará, chega para cá. O que você destaca para a gente? Além do Jarinã, eu sei que tem outras realizações aí na pauta da Ricardo Nicolau Leilões, né? Não é isso mesmo? Bom dia. Bom dia para você, meu amigo Adriano Faleiros. Bom dia aos amigos que nos acompanham aí dentro do Bom Dia Produtor, né? A gente começa bem cedinho, diretamente aqui de Sinop, trazendo aos amigos a oportunidade de fazer bons negócios, fazer bons investimentos. Neste final de semana, agora vem chegando aí mais um evento lá da Agropecuária Jarinã, o 7º leilão, ofertando aí 50 touros, Nelore PO e também 2.500 animais para cria, recria e engorda, como bem disse o colega lá, Adriano Faleiros. Eu já quero começar trazendo muita qualidade para você, amigo, estar acompanhando, estar antenado. Melhor do que a gente falar é você ver lote, né? Traz lá para mim, por gentileza, o lote 32, por favor. O lote 32 é um touro de muita qualidade. Quero lembrar que
para você ter acesso a todos os lotes, todas as informações dos animais que vão a leilão, é só você acessar o site da Ricardo Nicolau Leilões. Lá no nosso site você obtém todas as informações e você tem acesso a todos os lotes à sua disposição. O lote 32 é um touro bastante interessante, pesou aí 703 quilos, animais excepcionais, animais melhoradores que vêm para facilitar a sua vida aí dentro da sua propriedade. Animais que vêm para melhorar o seu rebanho, animais que têm um score corporal muito bom. Não tem problema não, então traz para mim lá o lote 3, por favor, é isso, Cairo? Traz para mim lá o lote 3 então, por gentileza. Lote... Ah, tá. Traz para mim lá o lote 3, então, por favor. O lote 3 pesou 716 quilos aí, chegou aí, né? Pesou 716 quilos, 40 de bola. Ele é filho da Destaque em Vaca, ele é filho do Destaque em Vaca em Baíba. Você vai vendo aí um animal excepcional, um animal bom de aprumo, com cara de macho, costeludo. Olha o posterior desse touro. Você que é boiadeiro, conhece muito mais do que eu, logicamente. Você olha para um animal, você sabe se ele tem qualidade, você sabe se ele serve para o seu rebanho, você sabe se ele serve para a sua propriedade, não é? Então dá uma olhada aí, ó. Animais excepcionais à sua disposição, animais excepcionais à sua disposição que vão a leilão neste domingão com transmissão do Agrocanal, hein? Com transmissão do Agrocanal, tá aí o nosso site ricardonicolauleleões.com.br, tá bom? Além desse lote aí, eu tenho também o lote 2, deixa eu mostrar para você também o lote 2, traz para nós lá também. O lote 2 também é um touro excepcional, viu? Um touro que realmente nos impressiona pela qualidade, né? O comprimento desse touro. Olha aí, rapaz. Começa, não termina, parece um caminhão baú, né? E a boca do bicho? O que é isso, rapaz? 737 quilos, 42 de bola. Ele também é filho do Destaque em Vaca emplumada. É um animal excepcional que vem à sua disposição, bom de aprumo, barbeludo. Um animal que serve em qualquer rebanho, serve em qualquer plantel. É animal para facilitar, para fazer gado pesado aí na sua propriedade. Deixa eu aproveitar o meu tempo, dar uma pinceladinha também no corte. Traz lá para mim, por favor, o lote D48. O lote D48 são machos, 75 machos de 8 a 10 meses que pesaram 195 quilos. Lote D48, 75 machos, eles chegaram aí, né? Bem padronizado, muito bem apartado. 2.500 animais para cria, recria e engorda para um amigo investidor de todo o Brasil. E tenho também lá o lote G5. Traz para mim lá, por favor, também o lote G5. São 80 fêmeas de 8 meses. Aberdeen, meio sangue Aberdeen, que é mercadoria extra, que o mercado absorve muito bem, gosta demais da conta. Pesaram 212 quilos. Quero lembrar que para os touros, frete grátis para todo o Mato Grosso. Para os touros, frete grátis para todo o Mato Grosso e em alguns estados também carga fechada, frete grátis aí para você. No gado comercial, frete por conta do comprador. Assim eu encerro a minha participação. Muito obrigado sempre a você, Adriano Faleiros, pelo espaço que você cede aí pra gente. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Valeu, Xará. Um grande abraço para você também. Uma ótima quarta-feira. Bom, está chegando mais um intervalo comercial por aqui. Lembro você mais uma vez que a sua participação é extremamente bem-vinda aqui no Bom Dia Produtor. Está aqui na tela já o 998631001. É o seu canal direto de participação em tempo real aqui com a nossa produção através do WhatsApp. Logo depois do intervalo comercial tem participação do nosso analista de agronegócio aqui, o João Pedro Cuti Dias. Vai falar aqui sobre o consórcio de culturas com o milho. Um exemplo que ele foi ver ontem aqui em Maracaju, vai trazer todos os detalhes para você. E eu destaco que hoje, durante o programa Na Batida do Martelo, que começa às 19h30 horário de Brasília, você terá a oportunidade de conhecer uma nova ferramenta para comercialização de animais. É o @Play, plataforma digital de leilões e negócios que será lançada hoje aqui no canal do Boi. Essa nova ferramenta vai possibilitar ao pequeno, médio e grande pecuarista participar de grandes negócios relacionados à compra e venda de animais. Não perca hoje dentro do programa Na Batida do Martelo. Vou para o intervalo comercial, deixo você com a previsão do tempo para as cidades das regiões sul e sudeste do país e eu volto em 2 minutos.
7h41, horário de Brasília, estamos de volta. E o consórcio de culturas plantadas junto com o milho fertiliza e deixa o solo com mais qualidade. Isso impacta na produtividade do milho. Nossa equipe esteve ontem em Maracaju para conferir de perto como esse sistema funciona. E o comentarista de agronegócio, João Pedro Cuti Dias, foi junto e adianta para a gente os benefícios desse projeto. João, qual propriedade vocês visitaram e como é que isso funciona? Bom dia. Bom dia. Nós visitamos a propriedade de um produtor que é líder nesse processo, o seu Martim Wanzer, em Maracaju. Hoje, no Brasil, especial aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, há uma preocupação com a agricultura sustentável. Ou seja, você pensar não numa safra, pensar sempre no uso do solo da melhor maneira possível ao longo do tempo. Você hoje tem problemas cada vez mais sérios de estresse, seja seca, seja excesso de chuva, ataque de doença, etc. Então, todo o trabalho que nessa fazenda é feito é no sentido de criar condições para que você possa ter uma cultura a mais saudável possível, um alimento da melhor qualidade, o uso menor de produtos químicos e sim usar a natureza a favor da agricultura. Quando vocês veem essas imagens, vocês estão vendo crotalária, estão vendo guandu, estão vendo braquiária, não uma braquiária, hein? Interessante esse detalhe, lá eles plantam duas espécies de braquiária, a rusizense e a brisanta. A brisanta é o material piatã, que é plantado junto. Olha a massa que vai ficar para a cultura seguinte. Olha a cama que ele está produzindo para atender o plantio da soja que será feito a partir de setembro. Há uma redução na produção do milho, mas porém é uma lavoura de milho barata. Ele não gastou nada de nitrogênio químico, só usando a natureza, só usando inoculantes, usando alternativas biológicas para controle de pragas, usando fertilizantes naturais. Ele usa remineralizadores à base de basalto, usa fosfato natural reativo, usa uma fonte de potássio sem cloro. O cloro é o inimigo da microbiota do solo. Então, quando você mostra isso aqui, nós tivemos a felicidade de contar nessa visita com a doutora Cacilda do Vale, que é a mãe das braquiárias. Ela gerenciou a equipe que produziu piatã, o barandu, uma série de materiais a partir da braquiária, e agora, antes de se aposentar na Embrapa, trabalhava com os híbridos de braquiária. No caso dele, do seu Martin, ele tem duas espécies de braquiária, tem a rusizense e tem a brisanta. Ou seja, por que isso? Porque a rusizense tem uma formação muito forte de raiz na parte superficial do solo. E a brisanta, no caso a piatã, ela se aprofunda a raiz, ela leva nutrientes, ela leva vida para partes mais internas do solo. Ele planta guandu. Nós mostrávamos vocês vão ter chance de ver ao longo dessa semana aqui no canal do Boi, uma matéria completa feita pelo companheiro Vinícius e pelo cinegrafista Gadiel sobre esse trabalho. E vocês vão ter os comentários da doutora Cacilda a respeito de braquiária, vai ter os comentários do seu Martin Wanzer a respeito do que ele faz, qual é o objetivo básico dele. Ele comentava conosco que ele há uns anos atrás, 10, 12 anos atrás, ele estava preocupado porque ele não conseguia pular dos 45, 47 sacas por hectare de soja, usando MAP, usando fertilizantes químicos, etc., e um custo cada vez maior de fungicidas. Então, ele começou a procurar caminhos. Hoje, ele consegue fazer uma lavoura de milho muito mais barata, sem usar nitrogênio químico. Ele consegue ter um milho de qualidade excepcional, principalmente em termos de riqueza de nutrientes. É uma planta que ela tem uma adubação equilibrada, ele faz um composto usando resíduos de algodão, resíduos de usina de cana-de-açúcar, associado a remineralizadores à base de pó de basalto. Ele faz aplicação de fosfato natural reativo em doses variáveis em cobertura, usa uma fonte de potássio sem cloro, ou seja, ele está gerando uma tecnologia extremamente importante. Para quê? Para que o senhor e a senhora possam aplicar isso no seu dia a dia.
Vocês vão ver a qualidade do solo dele, a melhoria das condições, a descompactação. Ele tem um solo argiloso e o solo argiloso tem problemas de compactação e ele usa alternativas naturais para resolver esses problemas. Assistam isso e o canal do Boi tem a felicidade de poder trazer a vocês essas informações que são muito importantes para o seu negócio. Valeu, João, obrigado. A relação custo-benefício é muito importante para obter lucro na propriedade. E para que você tenha grandes resultados, a Keep International investe pesado em tecnologia para desenvolver produtos de alto nível. Conheça o Keep Pro e o que ele pode proporcionar para você. Keep Pro pode ser usado em qualquer cultura na dosagem de 100 ml. Você que já trabalha com pulverizadores de alta performance, aviação agrícola ou até mesmo pulverização aérea por drone, agora tem uma tecnologia de ponta ao seu dispor em uma dosagem pequena e com eficiência máxima. A busca pela redução no uso de defensivos agrícolas é intensa e a Keep International tem o produto certo para você. O Keep Pro não só acelera o processo da fotossíntese, como também melhora a distribuição dos produtos e forma uma película protetora em toda a sua plantação. A ação é altamente eficaz na potencialização dos nutrientes e na geração de energia da planta. Fazemos parte de um novo mundo. São as novas ideias que irão revolucionar o seu plantio. É a saúde de sua plantação aos cuidados de nossas mãos. Vale muito a pena você conhecer essa tecnologia e vou dar mais um recado para você, produtor, que está se antecipando e realizando as suas cotações para a safra 2020-2021. A Keep International preparou condições e preços muito especiais para você sair na frente. O que você tem que fazer para aproveitar? É só entrar em contato pelo telefone que está aqui na tela, o 16 37610262. É a central de atendimento da Keep, tá? Ou pelo e-mail vendas@keeppro.com.br. Você vai dizer qual é o tipo de cultura que você tem, o tamanho da sua área, eles vão retornar o e-mail para você com uma cotação, sem dúvida, imperdível. Aproveite essa oportunidade, não perca essa grande parceria aí que a Keep está proporcionando para os seus negócios. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vale muito a pena você dar um pulinho lá no Facebook da Keep também, tá? Tem muita coisa bacana para você conhecer lá, tem resultados, tem fotos, tem vídeos, tem comprovação da eficiência. Vale muito a pena, tá aqui o endereço para você dar um pulinho lá, facebook.com/Keep International. Bom, no dia 22 de junho será ofertado pelo Canal do Boi 80 reprodutores melhoradores Nelore PO da Fazenda Rio Bonito e convidados. A Rosa Cabral esteve por lá e tem os detalhes da seleção no quadro Grandes Criatórios. Bom, e dessa vez o programa Grandes Criatórios está aqui na região de Costa Rica, em Mato Grosso do Sul, na Fazenda Rio Bonito, para gravar uma seleção que está aí com quase 20 anos de história. E aí a turma do manejo já está vindo por ali para a gente então mostrar para você os animais que vão ser leiloados pelas nossas lentes. Para começo de conversa, uma localização privilegiada, natureza a perder de vista. E é da beira da mata que surge a lida afinando a boiada. Mais de perto, o repórter cinematográfico Sidney Coelho direciona as lentes para a qualidade de carcaça, a bonita jogada de barbela, a estrutura de animal que pede a indústria e que entrega ao criador um bom volume de carne. Como é que é a seleção de touros que vocês priorizam aqui na fazenda? Sempre um biotipo frigorífico, né? Que é o nosso foco hoje, ou seja, uns animais com muita estrutura, com biotipo moderno, bastante costela, né? A gente está com resultados muito satisfatórios, com índices assim constantes, acima de 56% de rendimento em machos e acima de 52% de rendimento em fêmeas. Isso é um trabalho que a gente já acompanha, seja na fazenda, que nós temos nosso gado, nosso rebanho comercial, seja em clientes parceiros que dão esse feedback para a gente. Os animais são avaliados pelo Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos, o PMGZ. O programa dá 100% de suporte aos acasalamentos. E por aqui, a atenção ao núcleo de fêmeas é tão importante quanto a seleção dos machos. Delas são exigidas características como fenótipo, produtividade e genética.
Passadas pelo crivo, aí sim, são rodados os acasalamentos. O portfólio é amplo, tem Colonial, Naviraí, Matinha, daí por diante. É o rumo da conversa com o Wendel Nantes. Ele é o médico veterinário que direciona os acasalamentos do criatório. A gente utiliza genética de fazenda que tem um trabalho sério de seleção com reprodutores testados e com avaliação genética positiva. De 84% a 88% do melhoramento efetivo dentro da propriedade vem do reprodutor, né? Até porque ele vai cobrir 20, 30, 40 matrizes. Então a quantidade de filhos que ele deixa é extremamente grande dentro do processo como um todo. Então quando você escolhe bons reprodutores, a importância dentro do sistema é exatamente essa. Você está escolhendo reprodutores que vão deixar bezerros pesados, você vai ter um valor agregado quando você desmamar esses animais, você vai ter bezerras que futuramente serão matrizes mais precoces, que vão estar desmamando bezerros mais pesados. Então, a escolha do reprodutor, ele praticamente, eu diria que divide o sucesso do insucesso dentro da pecuária de cria. E os reprodutores estão prontos para o mercado e investidores que priorizam animais com esse biotipo. São 80 touros melhoradores PO, criteriosamente apartados pela Dueto Consultoria Pecuária. Na mesma linha de qualidade, animais dos criatórios parceiros, Nelore Boqueirãozinho, Nelore MNO e a Fazenda Água Amarela. E como é que está a logística do leilão? Nós teremos frete facilitado para todo o Brasil, né, dentro da malha viária. Estaremos, conforme as consultas, né, analisando os casos. Temos parceiros do nosso leilão, alguns convidados, tem convidados de nossa região e até mesmo um convidado que se localiza no sul do estado. A condição de pagamento será em 30 parcelas, sendo as 5 primeiras parcelas duplas e o restante parcelas mensais. Então deixo aqui o convite a todos vocês, dia 22 de junho, pelo Canal do Boi, às 20 horas, horário Brasília. Estaremos juntos lá, vamos participar, que a tourada está de primeira. E agradecendo o Manejo, que foi parceiro dos grandes criatórios, eu encerro a nossa participação. De Costa Rica, Rosa Cabral. Bom, por aqui agora o assunto é pecuária leiteira. Vou te levar agora para você conhecer um trabalho desenvolvido na fazenda Merced, lá na Califórnia, utilizando os produtos da Cemex. A fazenda Rockshire Dairy em Merced, estado da Califórnia, se destaca pelo tamanho da produção. Por aqui são ordenhadas 2.500 vacas todos os dias, com uma média de 37 litros por animal. Há 6 anos, a Rockshire Dairy é uma fazenda 100% Cemex. Sim, senhora. Aqui é tudo Cemex. É 100% Cemex dos touros. A gente tem atuado aqui há 4 anos e eles estão muito contentes com o que a Cemex faz por eles. Hoje, a fazenda utiliza o programa Cemex Works e opta pelos touros 100% genômicos. O software seleciona a genética que oferece o melhor retorno sobre investimento. Na propriedade, a busca é por animais que contribuam principalmente com a prenhez das vacas. Até esse ponto, nós temos focado no Immunity Plus em tudo. Eu sinto um rápido melhoramento em saúde, mas eu acho que se você aliar o Immunity colares de ruminação e se concentrar nele, você certamente terá uma média maior, além de, é claro, uma economia para a propriedade leiteira. E o trabalho com a Cemex deve se intensificar ainda mais na fazenda dentro de pouco tempo. A gente também tem a intenção de utilizar o Optimate, que nos permite analisar todas as vacas do rebanho e definir quais touros vão trabalhar melhor. Além disso, também já iniciamos uma conversa para iniciar o Elevate, para identificar quais são as melhores vacas e definir em quais utilizar sêmen sexado. Nós não queremos apenas fazer um acasalamento, nós queremos gerar resultados. Então, a propriedade utiliza basicamente todas as soluções Cemex, como o Optimate, a I24, o Cemex Works e o Elevate.
Nos Estados Unidos, é muito comum as novilhas serem enviadas para outra fazenda com poucos dias ou meses, retornando 3 meses depois. Movimento que dá vida ao celeiro rotativo de grande produção. E nos barracões, todo cuidado é pouco. Se a temperatura ultrapassa os 30 graus, o que é muito comum na Califórnia, um sistema de umidade entra em ação para garantir o conforto das vacas. A água é de poço e reutilizada. Já a oferta de energia elétrica é garantida pelo uso de painéis solares, produção consciente, conhecida de perto e aprovada pelo grupo de clientes da Central Cemex do Brasil. Tem muita novidade. Todo canto que você chega, toda fazenda que você chega, sempre tem alguma novidade que você pode aplicar lá ou não, tá? Então é um aprendizado. Toda hora que você chega numa fazenda, sempre você está se aprendendo alguma coisa. Bom, mais um intervalo comercial chegando por aqui, mais uma oportunidade para você participar com a gente aqui pelo 998631001. Daqui a pouco, logo na volta, eu vou mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando também pelo Facebook. Se você não mandou a sua mensagem, dá tempo. No próximo bloco, nós vamos trazer informações para você da Bolsa Brasileira de Mercadorias, expectativas sobre as primeiras movimentações do mercado financeiro nesta quarta-feira. E daqui a pouco eu bato um papo também com o Fabiano Reis, apresentador do Agricultura BR, sobre o lançamento do Plano Safra, que o Canal do Boi vai transmitir hoje a partir das 16 horas, horário de Brasília. Enquanto isso, você fica com a previsão do tempo para as cidades da região sudeste do país. 7 horas e 58 minutos, eu volto já. Estamos de volta e como adiantei para vocês, desde o começo do programa, a gente está batendo na mesma tecla aqui que o Canal do Boi vai transmitir hoje, a partir das 16 horas, o lançamento do Plano Safra 2020-2021, trazendo para a nossa audiência todos os detalhes do plano. O apresentador da Agricultura BR, Fabiano Reis, vai comandar a transmissão, que vai contar, inclusive, com convidados que ajudarão a interpretar todos os principais pontos do plano. E está aqui, convidei o Fabiano para participar com a gente, para adiantar o que você pode esperar desse evento aqui no Canal do Boi. Bom dia, Fabiano. Obrigado por ter aceito o convite. Será um plano que eu entendo como o maior paradoxo, talvez, da história. De um lado, um governo enfrentando aí uma recessão econômica devido a esse impacto do coronavírus. De outro lado, o produtor precisando de recursos para fazer os seus investimentos e fazer com que a economia continue a crescer. Qual a expectativa diante desse cenário para esse Plano Safra que vai ser lançado hoje? Bom dia, Adriano. Bom dia ao telespectador do Canal do Boi, aqui no Bom Dia Produtor. Olha, tem dados, né? Você colocou muito bem a situação que vem acontecendo. Nós temos, por um lado, um governo que vem com um orçamento muito arrochado para o ano de 2020. Isso acontece por motivos óbvios. Entretanto, houve muita discussão, muito trabalho por parte do Ministério da Agricultura junto ao Ministério da Economia para não só manter o recurso que estava disponibilizado na última campanha, mas também colocar mais recursos. Isso pode vir a ocorrer no dia de hoje. Essa questão do tamanho do recurso que vai ser colocado à disposição, ele é importante pelo seguinte: isso acaba trazendo um volume melhor, né, eu diria assim, a composição da taxa de juros pode ficar melhor para o tomador de crédito. Mas muito mais importante do que a questão do tamanho é como que esse crédito chega ao produtor rural. Na última sexta-feira, eu conversava com a ministra Tereza Cristina a respeito do que estava acontecendo. É claro que a gente fica tentando pressionar para conseguir algumas informações. Nós temos, pelo cálculo simples, estatístico e econômico, de quais taxas que se chegaria num plano safra desse ano, que será lançado daqui a pouco. Se eu considerar o que se tinha de taxa básica de juros, a Selic no ano passado, quando do lançamento do plano safra e as suas projeções, quanto também o que temos hoje de taxa de juros abaixo de 3% e o que se tem de projeção para ela, falando da taxa básica de juros, dá para se chegar a alguns números, alguns valores para se definir aquilo que vai estar à disposição no dia de hoje. E nesse âmbito se divide em 3 espectros essa taxa: para o pequeno, o grande produtor
e principalmente o médio. A classe média rural, e aí o produtor rural sabe disso muito bem, é aquela que tem o maior número de produtores, que atinge o maior número de fazendas. Essas taxas, considerando taxa controlada, a taxa controlada é essa que vai ser anunciada hoje. Então, para que o pessoal lembre bem disso, hoje nós teremos recursos sendo disponibilizados através do Plano Agrícola Pecuário, que vai ter as taxas controladas e as juros livres. Os juros livres é um juro de mercado, vai depender muito do cadastro do cliente, do produtor rural, das garantias, do que o banco está querendo que se produza, etc, etc, etc. Por outro lado, você tem esses juros controlados. Na questão dessa classe média rural, se considerarmos aquilo que temos em taxa básica de juros pela projeção do que ocorreu no último ano, nós vamos ter uma taxa de 5,15% até 5,40%. Aí você considera uma média de 5,25% de taxa de juros. Ela é bem mais baixa do que aquela que era praticada no último ano, 6,5%. Claro que não é uma queda tão forte quanto se poderia ser, mas é isso que ficaria estatisticamente sobre o cálculo econômico em cima das taxas, considerando as projeções. Para o grande produtor rural, o produtor rural que pagou 8,5%, até mais do que isso. Depois eu vou explicar por que as pessoas acabam pagando mais pelo dinheiro, pelo crédito, mesmo qualquer tomador de crédito. Pode ser o Adriano, pode ser os meus colegas aqui, os cinegrafistas, tomando crédito em qualquer modalidade, acaba pagando um pouco mais por isso. Vou explicar isso, tem sido uma reclamação de produtores rurais também. Mas esse grande produtor rural, que pagou no mínimo 8,1%, mas deve ter pago mais de taxa de juros, essa taxa deve cair para um intervalo entre 7% até 7,5%, 7,6%. É mais ou menos isso que deve ocorrer. Mas só te cortando, aproveitando esse gancho que você está dando aí, se diante do cenário econômico que nós temos, os juros devem baixar, as garantias exigidas serão maiores? As garantias são as mesmas. Não se muda. Não se muda. Quando a gente fala da produção rural, daqui a pouco eu falo do PRONAF, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, essas taxas não se mudam. Por que isso não ocorre? Primeiro, porque se atua. Tem muita gente que fala equivocadamente que essas taxas são subsídios. Elas não são subsídios. Não são. Muito pelo contrário. Essas taxas, apesar da queda que eu estou anunciando, provável queda, né? Porque a gente só vai ter a confirmação mais tarde, às 16 horas, aqui a partir das 16 horas no canal do Boi. Mas essa provável queda, ainda assim, essas taxas de juros são muito maiores do que um produtor rural norte-americano paga, que um produtor australiano paga. E é infinitamente maior do que aquela que um produtor europeu, por exemplo, paga. Então, quando a gente está falando desse setor econômico especificamente, nós estamos falando a respeito do setor que mantém uma economia punjante. A economia brasileira, ela só é punjante, ela só tem ritmo, batimento cardíaco, vou colocar um termo mais menos técnico, batimento cardíaco porque existe o agronegócio, porque existe alguns complexos de trabalho dentro de um sistema agroindustrial que garante o Brasil ainda existir sobre o aspecto econômico e ter a sua relevância internacional. Aí eu falo especificamente de complexo soja, complexo carnes e também outros produtos que são importantes no abastecimento. O Brasil, o maior produtor e exportador de café do mundo, por exemplo, tem linhas específicas também nesse caso. Eu sei que nesse horário tem muita gente acompanhando a gente, que é justamente o pessoal da agricultura familiar. Você citou no PRONAF aí, quais as expectativas para o PRONAF esse ano? Então, o Programa Nacional da Agricultura Familiar, que inclusive nós vamos ter o lançamento dele, desde o novo governo, se fez uma unção que era uma coisa lógica. Antigamente nós tínhamos, parece que faz tanto tempo, né? Mas antigamente nós tínhamos um Ministério da Agricultura dividido. Você tinha o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, você tinha o Ministério da Agricultura Familiar, que na verdade fazia o mesmo trabalho. Então, agora, desde o ano passado, do início do ano passado, nós temos um único ministério, porque a política tem que ser a mesma, a política agrícola tem que ser a mesma, a lógica de desenvolvimento tem que ser a mesma. Então, ela passa a ter o PRONAF dentro do Ministério da Agricultura e essa definição foi colocada da seguinte forma: pelos cálculos, pelo que nós estamos calculando, o melhor cenário, tá? E deve ser confirmado, tá, Adriano? E aí
é muito interessante o produtor estar de olho nisso, ele deve ser entre 3%, no máximo 3,8% essa taxa de juros. Mas eu acredito muito numa taxa de 3%. O cálculo é muito óbvio para isso. No caso, a agricultura familiar, essa sim tem algum tipo de subsídio, mesmo assim uma taxa alta, tá? Mas ela vai chegar nesses níveis. E a agricultura familiar ela é extremamente fundamental, principalmente para o consumo interno, para essas famílias conseguirem trabalhar dentro do país, mas para o consumo interno, principalmente de folhosas, às vezes da pecuária leiteira, entre outros elementos. Hoje vai ser lançado o Plano Safra, que vai definir a classe média, a classe mais elevada da produção rural, a agricultura familiar também. Amanhã, o Ministério da Agricultura faz um novo evento, às 10 horas da manhã, às 10 horas no horário de Brasília, no qual vai destrinchar o programa, o que foi para o PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar, que aí eles merecem uma atenção melhor, porque é um outro tipo de relação com os bancos. Por exemplo, no caso do PRONAF, todos os juros são controlados. Bom, falando da apresentação que você vai fazer hoje, do lançamento do Plano Safra, teremos convidados que vão participar com você hoje. Sim, teremos convidados. Esses convidados, eles são sempre muito importantes. Eu até estava olhando agora no retorno aqui atrás, na nossa redação. João Pedro Couto Dias, nosso consultor de agronegócios, participa conosco. É sempre importante, eu vou conversando com o João. À medida que os números forem sendo confirmados, a gente vai recebendo, vai estar com o computador ali, vai analisando, faz o comparativo, joga nas nossas planilhas, compara com as taxas anteriores, tá? Aliás, antes de falar o nome de todo mundo, qual que é a complicação até que todo produtor rural sabe, tomador de crédito, é que quando se toma crédito, Adriano, dificilmente o produtor rural ou o cidadão brasileiro, de maneira geral, consegue pegar esse crédito sem ter que comprar outra coisa junto. Sempre vem um seguro junto, sempre vem uma oferta de algum produto do banco. Tá? As casadinhas, né? As casadinhas. Do ano passado para cá, isso reduziu muito por pressão do governo federal, para que os bancos não fizessem isso. Daí qualquer banco, tá? Pode ser banco privado, pode ser banco público, sempre se tem essa questão que incomoda muito o tomador de crédito, porque acaba, se você coloca ali no papel mesmo, essa taxa fica maior na hora que faz essas aquisições. Então o produtor rural tem que realmente observar, vai lá e pega o que precisa, e não aquilo que o banco quer que você pegue. Pega o que precisa para o seu desenvolvimento. Mas voltando ao assunto, vamos ter então o convidado, João Pedro Couto Dias participa comigo. Teremos também a observação de representantes de bancos aqui do Brasil, participando conosco aqui no Agricultura BR3, né, a terceira edição, que entra às 16 horas. Nós vamos ter um representante do Sicredi Centro-Oeste, que é o coordenador de agronegócios. Vamos ter pela internet, ele vai estar no estúdio comigo, vamos ter também o coordenador nacional de agronegócios do Banco Santander, que é um banco privado, vai participar ao vivo pela internet. Professor Marcos Fava Neves, que é um dos principais especialistas, expoentes do agronegócio brasileiro, participa também conosco pela internet aqui. E também as nossas equipes de reportagem distribuídas no país, mas principalmente as equipes que estão em Brasília e em São Paulo, buscando informação, buscando também outras nuances daquilo que será apresentado neste Plano Safra. É o segundo Plano Safra desse governo federal. Há grandes dificuldades, sim. O Brasil passa por um impacto econômico muito forte, porque os outros setores pararam. Entretanto, o governo federal ele consegue enxergar muito claro que o setor do agronegócio é pilar da estrutura econômica brasileira e se está de pé é por conta desse setor. Não há dúvidas sobre tudo que a gente tem de informações que vêm antes, né, que antecipam o lançamento desse Plano Safra, o entendimento do governo federal, o que nos deixa muito contentes sobre como que é essa visão sobre o agronegócio. Bom, lembrando que hoje você traz o lançamento, mas de hoje até o final de semana, semana que vem toda, principalmente o Agricultura BR vai esmiuçar, vai abrir esse leque de tudo que tem dentro do Plano Safra para trazer todas as informações para o nosso telespectador aqui no canal do Boi. Seguramente é um caderno, a gente vai conseguir analisar as informações mais rápidas, né, que a gente tem ali, principalmente as taxas de juros, mas depois tem a sua aplicação, tem a destinação, como é que isso vai ser aplicado, as linhas específicas, e isso tudo você vai
pegando durante a semana, a gente vai continuar trazendo durante vários dias e depois o acompanhamento da tomada do plano safra, essas linhas de crédito. Eu lembro também que é uma cobertura totalmente casada aqui dentro do canal do Boi, inclusive sobre o comando do Adriano. Começa na Agricultura BR3 às 16 horas, nós vamos seguir até o final do lançamento. Na hora que acabar esse lançamento, eu vou direto para o Jorge Zaidan e a Renata Ferreira, que vão continuar falando do Plano Safra sobre uma abordagem das linhas de crédito que atende a pecuária. Legal, Fabiano. Obrigado pela sua participação aqui. Bom trabalho para você. Um bom dia para você, um bom dia a todos. Espero todos. Daqui a pouco também ao 12h10, a segunda edição, né? E depois, às 16 horas, na terceira edição da Agricultura BR, você vai ter o lançamento do Plano Agrícola Pecuário 2020-2021. Aguardo todos lá. É isso aí. No meio-dia já tem o esquenta do Plano Safra. Bom, o objetivo de quem trabalha com pecuária é garantir que seus animais ganhem peso e cheguem no frigorífico com a qualidade que o mercado exige. Para que isso seja possível, o primeiro aspecto a ser levado em consideração é a qualidade nutricional do rebanho. O repórter Vinícius Souza foi até a Fazenda Alegre e nos mostra um case de sucesso onde o produtor apostou em um produto de qualidade e conquistou resultados diferenciados. Estamos no norte do Mato Grosso do Sul, município de Camapuã. E na zona rural, o nosso destino é a Fazenda Alegre. São mais de 20 anos de história com investimento aplicado na pecuária de corte. É de propriedade do Jefferson Eugênio Pinesso e da Steph Lima Pinesso. E a gente vem sempre melhorando, adubando o pasto, como o pessoal é de agricultura, então tem uma visão de adubar pasto, entendeu? É uma fazenda hoje que tem 1.100 hectares de pasto, e nas águas a gente tem que trabalhar no mínimo com notações de 7.000 bois e 8.000 bois. O foco da propriedade está na recria e engorda dos animais. O trabalho diário mostra a potência do campo em garantir que o alimento vai chegar ao consumidor final com qualidade. Nós botamos como meta comprar um animal em agosto, setembro, em torno de 7 arrobas e meia, 8 arrobas, e esse animal até maio tem que virar um animal de 13 arrobas. E com mais 90 dias, um animal de 20 arrobas. Ou seja, produzir 12 arrobas em menos de um ano a pasto. E para garantir o sucesso de todo esse rebanho, a tecnologia se tornou uma grande aliada. A Adames Nutrição desenvolveu uma planilha para o pecuarista fazer o controle nutricional bem de perto. Alinhado com toda essa tecnologia que a fazenda vem investindo em parte de adubação, de suplementação, a gente do corpo técnico da Adames desenvolveu uma planilha para facilitar a vida no escritório, onde todo dia o Leandro inclui os dados de alimentação do gado, o que foi fornecido no coxo, para que diariamente a gente possa analisar como está o consumo dos animais e poder tomar decisões precisas, sem passar muito tempo e chegar só lá no final para saber o que realmente aconteceu. E no final de tudo isso, a gente consegue compilar esses dados e fazer o fechamento, tanto do pasto como do confinamento, e ter dados zootécnicos e financeiros em mãos. A planilha tem como principal objetivo deixar orientação ao produtor sobre os investimentos do próximo ano e garantir que a alimentação será de qualidade. Dados divulgados pela Embrapa apontam que boa parte das pastagens no Brasil estão em algum estágio de degradação, e isso compromete o desempenho do rebanho. É justamente aí que se tem a importância da suplementação nutricional. A gente tem uma meta muito grande aqui nessa fazenda, que é de ganhar 12 arrobas aí em um ano. E para a gente conseguir chegar nisso, a gente não pode depender só do pasto, a gente tem que colocar o que falta no pasto no coxo do animal. E aqui a gente optou por um produto de baixo consumo. Esses animais eles estão consumindo de 350 a 450 gramas por dia de um proteinado, só que carregado de minerais, proteína e aditivos. Isso faz ele ter desempenhos aí perto da casa de 1 quilo, 950, 980 gramas por dia. A ideia é garantir que nesse período os animais ganhem o crescimento necessário. E o mais interessante é que eu quero terminar ele em confinamento. Então, para eu conseguir que ele tenha um bom ganho de peso no confinamento, nessa fase da vida dele ele só pode crescer, que é o que está acontecendo. Ele continua aparecendo costela, ele está só ganhando tamanho, né? Ele está ganhando, crescendo as pernas ou a caixa dele, para depois a gente encher no confinamento com ganho de peso satisfatório. Além disso, a proximidade entre a Adames e a fazenda garantem sucesso no resultado. O diferencial é justamente esse, manter o bom relacionamento com as propriedades. O que a gente mais percebe é a velocidade
de crescimento dos animais e também a docilidade desses animais. Eles ficam extremamente mansos, né? Eles começam a ter o ser humano como um aliado dele. E outra coisa muito importante também é que realmente a gente consegue fazer a fazenda dar o máximo que ela pode, de acordo com a suplementação que a gente escolhe. Quem cuida do manejo de perto aprova e diz que o resultado tem agradado. Não é mesmo, Anderson? É o ideal para nós, eu acredito que é isso aí. É uma suplementação de baixo consumo, né? E tá um resultado muito bom. De Camapuã, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. O Ministério da Agricultura conseguiu aumentar o volume de recursos para subsidiar os juros de crédito rural do novo Plano Safra que o governo federal anuncia hoje. Nós vamos agora até São Caetano do Sul, vamos conversar com o Walter Puga Júnior, porque foi uma batalha de todo o setor por um Plano Safra melhor do que o do ano passado, né, Puga? Bom dia. Bom dia a todos. Olha, acabou resultando aí, vamos dizer assim, pandemia, um volume maior de destinados ao crédito. Ocorre o seguinte: algumas Bom, você viu aí, estamos com um problema grave em relação ao áudio do Puga. A gente sempre bate nessa mesma tecla, nesse horário ali, naquela grande São Paulo e toda a região do ABC ali. O uso de internet, principalmente durante esse período de pandemia, agora onde muita gente está em home office, muitas empresas estão se utilizando dessa tecnologia para fazer o seu trabalho, a coisa complica um pouco. Então a gente está tendo uma dificuldade aí de conexão com o Puga. A gente está tentando, enquanto eu estou batendo papo com você aqui, a gente está tentando ver se consegue restabelecer o sinal com ele. Mas de toda maneira, vou reforçar para você que hoje todos os detalhes do Plano Safra, você acompanhou a entrevista do Fabiano comigo agora há pouco, todos os detalhes do Plano Safra serão apresentados para você aqui na programação do Canal do Boi, a partir das 16 horas, horário de Brasília. Como o Fabiano citou, ele vai estar recebendo aqui uma série de convidados de peso, que vem aqui representar bancos públicos, bancos privados, para fazer aí um raio-x de todo o Plano Safra, falar das taxas de juros, das questões relacionadas aí ao PRONAF, que é o Plano Nacional da Agricultura Familiar, enfim, tudo que tiver dentro do Plano Safra, você vai ter todos os detalhes hoje aqui nessa transmissão especial que o Canal do Boi vai fazer a partir das 16 horas, horário de Brasília. Conseguimos restabelecer o sinal com o Puga? Não conseguimos? Bom, então infelizmente hoje a gente não vai ter condição de trazer o Puga para fazer a análise dele aqui dessa questão do Plano Safra, mas lembro também que a partir do 12h10, na abertura do Agricultura BR, o Puga participa também, aí trazendo para você, além de todos os dados relacionados ao Plano Safra, também a expectativa sobre a movimentação do mercado financeiro nesta quarta-feira. Bom, e assim sendo, eu só tenho que agradecer a sua companhia, deixar um abraço apertado para você, lembrar que o nosso portal sba1.com também vai estar ligado na questão do Plano Safra e destaco para você também que hoje, dentro do Na Batida do Martelo, depois do Mais Pecuária, tem um lançamento da plataforma @play. É uma plataforma online de leilões e negócios, mais uma ferramenta importantíssima para você que deseja aí ajudar na expansão do agronegócio, principalmente na questão do comércio de animais dentro da pecuária. Um abraço para você, uma ótima quarta-feira. Amanhã a gente volta a se encontrar a partir das 7 horas da manhã em mais uma edição do Bom Dia Produtor. Até lá, tchau, tchau.